Obrigada, Lázaro. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Pessoal, primeiro é uma honra para mim estar com vocês, porque Panambi é uma cidade que me acolheu, né, principalmente através da Bruning, e por quase 3 anos, né, quando eu mudei para o sul, Panambi me acolheu e eu me sinto quase panambiense pelas experiências que eu vivenciei aí. Então, quando o Lázaro me convidou, eu não tive nenhuma dúvida de poder estar aqui com vocês hoje. E espero gerar algum tipo de contribuição para vocês, essa é a minha expectativa. E eu falo contribuição porque eu não quero ensinar ninguém. E quando o seu Ivo me chamou de menina, eu me sinto muito feliz, né? Porque eu já estou com 44 anos e ser chamada por menina deixa a gente bem animada, né? Então, quero começar esse papo com vocês, falando então desse tempo que a gente está vivendo, e eu não quero focar em crise, porque eu quero focar em como é que a gente vai passar pela crise. A gente está falando demais de crise, a gente já está contaminado aí pela mídia, pelo excesso de informação. Eu imagino aqui que vocês não seja a primeira crise pela qual vocês estejam passando. Eu acho que a gente tem crises maiores, menores, mas a gente já passou por algumas experiências, então quero falar de liderar com escala de impacto, né, gente? E quando a gente fala de escala, a gente fala de proporção, né? Quando a gente fala da escala cartográfica, por exemplo, a gente fala de uma proporção do objeto real, né, para a medida que está ali. Então, por exemplo, eu tenho um mapa que apresenta uma escala de 1 para 50, né? Então, é 1 centímetro para o tamanho de 50 centímetros na área real. Só que quando a gente fala de liderança, a gente não consegue ter uma medida de escala tão óbvia assim, né? Não é tão fácil assim. Então, quando o Lázaro me fez esse convite, desde que eu conheci Panambi, que eu conheci principalmente a Bruning, né, pessoal, eu sempre me perguntei, né, por que o seu Ingomar queria ficar em Panambi, sendo que a maioria dos clientes talvez tivessem um acesso aí mais próximo a São Paulo. E me encanta muito no Rio Grande do Sul ver o quanto os empresários, o quanto as pessoas querem desenvolver suas cidades. E sempre me chamou muita atenção quando todas as vezes eu estive aí, eu estive em vários comércios, né? Eu morei, quase que fiquei aí no hotel que a Bruning me colocava. Então, quando a gente vê esse amor por construir a sua cidade, né, gente, a gente vê o que a gente tem muito pouco no Brasil, que é referência. E quando a gente assume referência, a gente já de cara entende que a gente tem impacto. Só que quando a gente fala de impacto de liderança, talvez a gente nunca vá saber. E quando eu estava me preparando para falar com vocês aqui, eu me lembrei que eu comecei a trabalhar em 1995, exatamente 25 anos atrás. E eu comecei a trabalhar como recepcionista e faxineira no escritório de contabilidade. E lá em Uberlândia, Minas Gerais. E depois de ficar lá uns 3 meses, né, o pai de uma colega minha de escola abriu uma loja de R$1,99. E ele me chamou para trabalhar lá como vendedora, porque lá, além do salário que eu ganhava no escritório de contabilidade, eu ia ganhar o vale-refeição. E aí, para falar para a contadora, que era minha líder na época, né, que eu ia sair da empresa, eu tive bastante dificuldade, porque eu era muito inexperiente, eu não sabia nem como conversar com ela. Mas como ganhar o vale-refeição para mim naquela época ia me ajudar demais, eu precisava chegar nela e conversar com ela. E quando eu cheguei para conversar com ela, gente, ela olhou para mim, ela era bem séria, bem objetiva, uma mulher de poucos sorrisos. E ela me disse assim: Marta, eu sabia que você não ia ficar aqui muito tempo, porque ninguém nunca fez um café como você faz e ninguém nunca lavou um banheiro com a dedicação que você lava. Então, vai com Deus, né? Tenha sucesso. E aí, gente, quando essa mulher faz isso, né? E aí eu me pergunto o impacto que ela teve na minha vida e o impacto que a gente tem nesses momentos que a gente passa por dificuldades. Porque impactar as pessoas quando as coisas estão bem é mais fácil.
impactar as pessoas quando as coisas não estão nada bem é um desafio um pouco maior. Mas eu não quero falar, gente, de coisas complexas e grandes, eu quero falar daquilo que está na nossa zona de controle. Porque impactar as pessoas e impactar a nossa sociedade está na nossa mão. Então, quando eu e o Lázaro trocamos essa ideia, a gente ficou perguntando como é que a gente calibra, né, essa noção de impacto. Quando a gente reúne as pessoas que estão aqui e a gente, num primeiro momento, né, numa conversa informal, de amizade, de sociedade, de comunidade, mas são pessoas que são pensadoras dessa comunidade, são pessoas que são lideranças nessa comunidade. E a primeira coisa que me vem, gente, é tomando essa consciência, né, do que na posição de liderança eu vou impactar sempre mais do que eu possa medir. Talvez aquela contadora que me deu aquele primeiro, que para mim foi o meu primeiro feedback, né, eu não sabia nem o que era feedback, talvez ela não saiba nem quem eu me tornei, porque eu até já procurei por ela para agradecê-la, mas não a encontrei, né, nesses anos depois. Então, quando a gente percebe que às vezes a gente não vai ter noção do que a gente causa na nossa sociedade, aí é que a gente tem que estar mais atento e começar sendo impecável com a minha palavra. Aí você fala assim, Marta, mas nós estamos num momento desafiador, nós estamos mandando gente embora, nós estamos perdendo o faturamento e você vem falar de palavra. Sim, eu venho falar de palavra, gente, porque palavra é poder. Palavra não é só um símbolo. Palavra traz com ela a força da criação, né? Então, as palavras alinhadas com o que você deseja criar, elas vão fazer totalmente diferença naquilo que a gente está construindo nesse momento. Então, mesmo a gente estando diante de um momento tão desafiador, por que a gente deve tomar cuidado com a palavra? Porque a palavra vai criar a nossa ação. E aí, por exemplo, quem tem filho aqui, tem neto, deve estar se percebendo como é que eu estou ensinando meus filhos a lidarem com talvez a primeira crise que eles estejam passando. Como é que eu estou ensinando os meus filhos, os meus netos, a lidarem com a primeira crise que talvez eles estejam entrando em contato? Será que eu estou lidando com eles, ensinando eles a terem medo? Ou será que eu estou ensinando eles a terem coragem? Isso vai começar no que eu estou dizendo para eles, né? No quanto eu estou sendo impecável com as minhas palavras com eles. Então, será que a hora que ele me pede uma coisa, eu viro para ele e falo assim, você não está vendo a crise que nós estamos? Não podemos gastar, né? Ou será que eu viro para ele e falo, meu filho, esse momento é um momento que requer que a gente economize. No lugar da gente comprar isso, o que a gente poderia fazer? Aí eu estou estimulando nessa criança coragem, criatividade, dependendo da forma que eu reajo com ela. Quando eu falo de palavra, gente, eu falo de muitos de vocês que talvez tenham estado diante de pessoas que tiveram que demitir, né? Será que quando você conversou com essa pessoa que você teve que demitir, você despertou nela esperança, respeito, persistência? Ou será que você despertou nela uma sensação de destruição, né? De que poxa, e agora o que eu faço, né? Então, o primeiro convite, gente, quando a gente fala de liderar com impacto, é a gente se perceber nesse papel e perceber que aquilo que a gente diz vai fazer muita diferença. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é que nós precisamos entender que na posição de liderança, muitas vezes nós somos a cura que alguém precisa. Muitas vezes nós somos a mudança que alguém precisa. Outras vezes nós somos o amor que uma pessoa não teve. Outras vezes nós somos a oportunidade. Quando aquela mulher contadora me deu emprego, ela me deu mais do que um emprego, ela me deu a oportunidade de estudar numa cidade maior, porque eu era de uma cidade bem pequena, perto de Uberlândia. Então, gente, nós na posição de liderança, muitas vezes nós somos o degrau que vai conectar essa pessoa com o próximo andar.
Marta, mas eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Você não precisa ajudar todo mundo, ajuda quem está em contato com você. Pelo menos. Eu acho que é mais difícil, a gente fala de ajudar o próximo, né? Mas ajudar o próximo que está próximo talvez seja um desafio para nós. Então, quando aquela empresária, né, que era minha líder, me disse que em tudo que eu fazia ela via dedicação, foi como se ela determinasse em mim um jeito de ser, né? Porque eu não sabia que... Eu achava que eu estava fazendo mais do que a minha obrigação, assim. Eu vim aqui para limpar o escritório, para servir café, para atender as pessoas, né? Eu estava fazendo a minha obrigação. Só que ela me iluminou quando ela me disse o que ela me disse. E é claro, gente, que ao me iluminar com as palavras dela, o meu comportamento foi reforçado, foi revalidado. Então, nesse momento, que tipo de luz a gente tem sido para as pessoas? E aí você pode me falar, Marta, mas que tipo de luz eu tenho recebido? Porque eu também estou precisando de ajuda, né? E eu costumo dizer, gente, que quem está na liderança vem para a luz, porque você escolheu ser líder, o seu papel já é por si só um papel de privilégio. E aí, quando aquela mulher fala isso para mim, ela não precisou estudar nada para ela falar isso para mim. Ela não precisou me dar um super feedback, sentar comigo, fazer um negócio estruturado. Ela só olhou para mim. E naquele segundo, ela me disse uma coisa que transformou minha vida. Então, além de eu ser impecável com a palavra, gente, eu quero convidar vocês a gente dar o nosso melhor. Não adianta a gente ficar falando assim, e agora? O que vai fazer? Como é que faz? E como é que eu sei que eu tô dando o meu melhor? Da mesma forma, quando você planta uma semente de bergamota, né, que o Angelinho estava comendo aí agora, teve gente chegando que disse que ia comer também. Eu também adoro esse negócio de bergamota, comer bergamota no sol, né? Da mesma forma que você planta uma semente de bergamota e deseja que nasçam bergamotas, né? Mesmo sem ter 100% de garantia, você vai lá, você planta, você rega, você cuida, porque a sua expectativa é que nasçam boas bergamotas, mas você não tem 100% de garantia se elas vão ser doces, se elas não vão ser doces. Quantas que um pé vão produzir? Mas o mais importante é que você não deixou de plantar e nem deixou de fazer a sua parte. Então, quando a gente fala, gente, de liderança de impacto, a gente fala de simplesmente, sem precisar de muita técnica, sem precisar de muita formação, sem precisar de muito nhenhenhen, é eu fazer o que eu tenho que fazer e não me abster da minha posição. Vocês que estão aqui são líderes na sociedade de Panambi, né, em várias posições, e é claro que vocês influenciam dezenas e até milhares de pessoas. Então, quando você está nessa posição, você precisa estar consciente exatamente de que os seus plantios talvez você não venha enxergar. Como essa mulher que eu, lá nos meus 19 anos, ela conversou comigo e me deu o que eu chamo de meu primeiro feedback. O terceiro ponto aqui, gente, que eu quero trazer é que o constante pensamento nosso de como é que a gente tem que se engajar neste momento para a gente ser útil, mais útil para a nossa empresa, mais útil para a nossa família, mais útil para a nossa equipe. Como é que eu posso me engajar para ser mais útil para a minha cidade? O que cada um de nós aqui, sabendo do impacto que a gente tem quando a gente abre a boca, sabendo do impacto que a gente tem quando a gente abre a porta do nosso comércio, da nossa indústria, do nosso consultório, como é que eu posso ser mais útil? Como é que eu posso ser mais útil? Eu confesso para vocês que quando o Lázaro me ligou, eu fiquei tão feliz porque eu vinha buscando algumas alternativas de ser mais útil para Panambi. Porque eu prestei serviço para a Bruna em já quase 3 anos, né? A gente tem uma relação muito, muito importante. Eu me hospedei várias vezes em hotéis aí, eu fui a vários restaurantes almoçar, jantar,
Eu fui no salão aí, eu palestrei e ajudei a Secretaria de Educação e Cultura em alguns movimentos. E aí eu fiquei me perguntando, e agora, como é que a gente continua essa relação? Na hora que talvez as pessoas estejam mais precisando de mim. Como é que eu posso me engajar com a comunidade, com a empresa, com as pessoas que precisarem de mim, com os professores da rede municipal, para que eu possa ser mais útil? É nesse momento, gente, que a gente consegue mostrar que a nossa comunidade sabe trabalhar junto. É nesse momento que a gente consegue chamar e acontecer a tal da atuação sinérgica, né? Onde a gente mostra que o todo é muito maior que a soma de cada um de nós. Porque quando a gente se junta, gente, o que a gente é junto é muito maior. E aí, eu quero dar um exemplo bobinho para vocês. Eu viajei na semana passada para Cascavel e eu fui numa empresa lá. E eu conversando com a secretária lá da empresa, comentei com ela que eu precisava comprar um equipamento, coisas de mulheres, né? Precisava comprar um equipamento, e aí a pessoa lá da empresa, essa secretária, me deu uma indicação de uma loja de Cascavel. Quando eu entrei, ela me deu o Instagram, que agora é tudo online, né? Quando eu entrei no Instagram, eu percebi que aquela loja tinha a mesma franquia na cidade que eu moro. Aí eu comentei na hora com meu marido, falei, amor, eu vou comprar o equipamento lá na cidade que eu moro, é claro. Eu vou estimular o comércio lá, eu vou ajudar o comércio de lá. Aí no outro dia de manhã a gente voltou, eu fui na loja, cheguei lá na loja, comprei o equipamento. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o equipamento total, tinha uma peça quebrada. Aí eu voltei lá e o comerciante ficou desconfortável, desconfiando que eu havia quebrado a peça. Beleza, depois de um certo desconforto, ele trocou para mim o material. Isso foi numa tarde. No outro dia cedinho, abrindo o meu Instagram, eu percebi que ele havia postado o mesmo equipamento com valor de R$100 a menos. Como é que vocês acham que eu me senti? E não era, gente, uma promoção. Era um post só do equipamento. Não era uma promoção. Porque vocês podem falar assim, Marta, você comprou num dia, no outro dia entrou em promoção, tá tudo certo. Não, não era uma promoção. Eu liguei no comércio porque eu me senti muito depreciada. Porque eu saí do comércio lá da cidade, que eu estava na porta, e falei pro meu marido, eu falei, não, eu vou voltar para casa e vou comprar lá na cidade que eu moro. Então eu liguei lá na loja e pasmem vocês. Na hora de lançar o equipamento, ele lançou um equipamento que era maior, portanto ele era mais caro. Ele fez a venda errada para mim e me cobrou mais caro. Quando eu cheguei lá, a gente discutiu um pouquinho, discutiu educadamente e ele me devolveu os R$100. Mas por que eu tô contando essa história para vocês, gente? Porque as nossas relações comerciais, elas precisam ser fortes. E para ser forte, a gente tem que ter credibilidade. A gente tem que ter credibilidade na nossa sociedade, né? E quando a gente fala do impacto que a gente causa, né, de homens como vocês e mulheres, né, que com certeza vocês têm relacionamento, o impacto que essas pessoas como vocês causam numa sociedade, ele é muito maior, e para a gente fortalecer uma sociedade, a gente precisa sentir que nós estamos num projeto ganha-ganha. É assim, gente, que a gente gera uma comunidade forte que sabe se fortalecer. Porque nesse momento, se eu sou uma pessoa mais bravinha, eu falo, não compra aqui mais. Só que eu entendo que aquela pessoa está no movimento, ela não está entendendo ainda onde é que a ficha dela está caindo. Porque no momento, gente, que nós estamos, a gente está culpando a crise, mas eu estou fazendo errado. Eu vendi um equipamento quebrado, eu lancei errado, isso é um desprezo para a pessoa que está sendo atendida. E eu estou pondo culpa na crise. Então, gente, quando a gente fala de impacto, a gente fala de ganha-ganha. A gente fala de uma sociedade que tem confiança.
E quando a gente fala de confiança, a gente fala de encontrar soluções para esse momento e de ganhar agilidade nas adaptações que nós temos que fazer para que a nossa comunidade sofra menos, para que as nossas empresas mantenham suas portas abertas. Então eu estou falando sim que uma palavra que eu falo vai impactar. Eu estou falando sim que quando eu olho para as pessoas eu tenho que estar atento com o que eu vou dizer para elas. Eu estou falando sim que a palavra tem poder, que ela tem ação de criação. Eu estou falando sim que eu preciso, de fato, trazer esse constante pensamento de engajamento de como é que eu posso realmente contribuir. E aí, pessoal, eu queria dizer um quarto ponto para vocês, né? Que é a tomada de decisão. Toda vez que eu falo de colaboração, de impacto, eu vou falar de tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, se você tomar a decisão, você impacta. Se você não tomar, você impacta também, né? Então, tomando ou não tomando, você vai impactar. E a grande dica aqui é que a tomada de decisão precisa passar pela experiência. E aí você fala assim, Marta, beleza, mas eu nunca ouvi falar de Covid, eu nunca tive uma quarentena, minhas portas estão quase fechando, eu não sei se eu vou abrir semana que vem. Então, não existe entendimento sem prática, não é verdade? E aí, eu queria te convidar a partir de uma tomada de decisão de pequenos testes na prática. E esses pequenos testes, principalmente se eles forem feitos em colaboração, eles vão ser muito mais validados, porque as coisas grandes demais, gente, elas deixam a gente paralisado. E aí elas geram na gente uma ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém que às vezes não dormiu alguns dias dessa quarentena? Eu vou falar por mim, gente. Na primeira semana da quarentena eu perdi 95% dos meus negócios. Eu tô ganhando 95% a menos. E eu agradeço todos os dias porque o meu marido tem um emprego. E ele consegue manter a nossa vida, a nossa casa. E eu agradeço todos os dias. Eu sou uma Marta. Agora imagina quem tem aí as empresas que vocês têm. Então, tudo que é grande, quando a gente fala de crise, quando a gente fala de coisa grande, gente, a gente fala de coisas que vão gerar ansiedade. E a melhor forma de fazer é olhando para essa coisa grande, dividindo ela em pequenas partes. Sabe aquele planejamento estratégico que a gente pensou lá no ano passado, que a gente ia implementar? A gente começou o ano animado, né? Eu comecei o ano animada, gente. Então, aquele planejamento estratégico não vai funcionar mais. Você vai ter que pensar agora em fatias bem menores e vai ter que começar a experimentar partes bem menores, porque isso vai evidenciando se você está chegando mais perto de uma solução ou se você ainda está mais longe de uma solução. Então, o que eu preciso fazer agora? Não pensar no grande, mas pensar na fatia dessas coisas grandes. Como é que eu resgato o meu faturamento, né? Eu não tenho mais, gente, como reunir pessoas. O meu modelo de trabalho era basicamente presencial. Agora nós estamos aqui no novo normal. A gente está tomando vinho ali, comendo rapadurinha ali, comendo bergamota aqui. Esse é o novo normal. E nós vamos nos adaptar a esse novo normal e nós vamos nos adaptar com velocidade se nós todos entendermos que esse é o novo movimento, que nós temos que entrar nessa onda e embarcar. Então, quando a gente se fortalece e começa a tomar decisões baseadas em fatias menores, em experimentos, em troca, a gente vai, com certeza, facilitando os nossos processos. E aí, quando eu penso nessa fatia menor e penso num processo para ela, eu ajudo as pessoas que estão envolvidas, trazendo para elas maior clareza. Porque na clareza dos passos, a gente impacta menos os envolvidos. Imagine a angústia que está, gente, nas nossas equipes. Imagine como as pessoas estão pensando que ficará a cidade. Mas nós que somos liderança, temos que dar para essas pessoas transparência.
mas ao mesmo tempo tem que ter ombro. E ombro não para chorar, mas para ir mais longe. Quando a gente se reúne aqui, nós estamos falando de ser ombro uns dos outros. Ombro para ir mais longe. Eu preciso da ajuda do fulano, do ciclano para ir mais longe, senão eu vou fechar minha porta. Ou de que jeito que eu vou mais longe? Antes eu ia correndo, agora eu vou ter que ir pendurado no colega, um de cá e um de cá, porque eu não consigo correr mais. Então esse entendimento, gente, ele vai nos ajudando, porque se não tiver essa clareza, a gente vai gerando atrito e falsas expectativas. Teve um colega aqui no começo, né? Tava com a orelha ligada, desculpa, perguntou para a Angelinha, a Bruna tá contratando? É uma falsa expectativa. A Angelinha falou, não tá contratando. E quando eu não tenho essa clareza com o que a Angelinha respondeu, não tá contratando. Não tá, né? Quando eu não tenho essa clareza, eu gero falsa expectativa e eu alimento coisas que não vão acontecer. E quando eu alimento coisas que não vão acontecer, eu dou um tirão na minha credibilidade. E quando eu dou um tirão na minha credibilidade, eu perco confiança. E quando eu perco confiança, eu vou ter gente não acreditando em mim. E aí eu vou ter uma sociedade que talvez fique mais desunida. E por ficar mais desunida, ela vai ter mais dificuldade de encontrar soluções. E quando então eu gero atrito e falsa expectativa, gente, eu gero decepção. E decepção desgasta e desbalanceia. Né? Eu desbalanceio a crença das pessoas em mim. O quinto ponto, senhores, é gerar disponibilidade. O que é gerar disponibilidade? Nesse momento, mais do que nunca, a sua equipe, a sua família, o seu cliente precisa ter acesso a você. Marta, mas nós não estamos em quarentena? Esse negócio de jogar canastra aí e tal, esse negócio não está divulgado, né? A gente está em quarentena, viu, gente? Então, a gente não está em quarentena, a gente não pode reunir? Sim, já não pode reunir. E é por isso que eu tenho que saber que quando eu precisar de você, você está disponível. Ah, Marta, mas eu preciso descansar, não é, né? Não é assim também. Eu não estou falando, gente, da gente entregar a nossa agenda para as pessoas. Mas eu estou falando daquela disponibilidade de quando eu disser assim, me liga que eu vou te ajudar. E quando você me ligar, eu te ajudar. É falar de uma disponibilidade, gente, que não é do contato. É o falar da disponibilidade de ter com quem. E esse ter com quem faz muita diferença. Ontem eu recebi uma mensagem e eu achei sensacional. Eu tenho uma empresa que me presta serviço e eles mandaram um e-mail para mim, muito claro, com uma imagem, era uma imagem mesmo, né? Nessa imagem estava escrito assim. Aliás, no corpo, no subject do e-mail, ali no assunto do e-mail, estava escrito time que resolve. Aí eu já achei interessante, né? Falei, opa, tô precisando de gente que resolva os problemas para mim, né? E aí pensei, será que eles emprestam dinheiro, né? Será que eles pagam boleto e tal, né? Mas, brincando aqui com vocês, no corpo do e-mail, né, tinha uma imagem bem clara e na imagem estava escrito assim, Maria Marta de Andrade Gorski, né, o meu nome inteiro. Conheça nosso time de especialistas que vai cuidar do seu negócio enquanto a gente não pode se encontrar. E logo embaixo tinha a foto, olha que lindo isso, gente, tinha a foto do profissional, o telefone fixo, o telefone WhatsApp, o e-mail, né? E a função daquela pessoa lá na empresa. Então, você precisa falar sobre tributário. Liga para essa pessoa aqui, é essa fotinha aqui. E eu confesso a vocês que eu lido com essa empresa online já há muitos anos, ela me presta serviço já há muitos anos, e eu não conheço ninguém lá. Eu conheço os donos só, que eles foram meus clientes também há alguns anos atrás. E aí, gente, eu achei de uma disponibilidade, porque me deu uma segurança, gerou vínculo comigo. A hora que eu vi a carinha do povo, eu falei, olha, esse aqui que cuida disso, esse aqui que cuida daquilo.
Eu fiz um teste que eu fiquei tão curiosa, eu falei, eles não vão entender, eles estão mandando para fazer bonito, né? Eu liguei, me atenderam. E a forma com que eles me atenderam, gente, foi tão receptiva que eu falei, gente, esse povo tá atento mesmo a fazer a diferença. Então, gente, essa disponibilidade para servir, essa disponibilidade para prestar um serviço, né, sem equipamento quebrado, sem cobrar o que está errado, sabe? Essa disponibilidade para ajudar o colega, para ser ombro, ela não tem preço no momento que a gente está passando. Essa disponibilidade para ouvir o colega no momento de desespero, ela não tem preço, mas ela tem impacto, porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa quando essa pessoa entra em contato conosco, e a gente simplesmente por uma palavra pode servi-la. Então eu não estou falando, gente, de emprestar dinheiro, isso pode acontecer, né? Mas eu não estou falando disso, eu não estou falando de coisas complexas, eu estou falando da gente se disponibilizar, contribuir para essa sociedade que a gente está inserido, que nos deu tanto. Eu estou falando de impactar essa sociedade com confiança, com exemplo. Eu estou falando de influenciar os jovens que entram nas empresas de vocês com referência. Eu estou falando de coisas que a gente faz sendo simplesmente a gente. Sabe a semente de bergamota? É simplesmente plantando e fazendo. Tá? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. De novo, dizer da honra que eu tenho, né? De estar podendo ser útil de alguma forma, né? Espero que tenha sido útil. E dizer para vocês que eu estou à disposição, gente, para colaborar, para me engajar, né? Para servir, para que a nossa sociedade tenha alternativa.